Então vamos lá. Como ter produtividade na vida pessoal e no trabalho? Né? Algumas técnicas para que a gente possa conseguir gerenciar os dois e não só ter produtividade, mas também ter equilíbrio em ambas as duas esferas, que são as duas esferas mais importantes, certo? Vida pessoal. A vida pessoal inclui a pessoa cuidar dela mesma, né? Atividade física, estudar, se dedicar aos seus projetos, seus objetivos pessoais, mas também vida pessoal também inclui a família, né? A linda família também inclui nesse aspecto e inclui também, do outro lado, a gente tem o trabalho, ou seja, trabalho, né? A vida profissional e por aí vai. Então, quando a gente, essas duas áreas, é importante estar em equilíbrio para que tenha resultado nas duas. E para poder ter produtividade em ambas as áreas, vou trazer aqui alguns princípios, algumas sugestões aqui, para que possamos ter produtividade, mas ao mesmo tempo ter equilíbrio em ambas as esferas, vida pessoal e o trabalho. Bom, primeiro de tudo, algo que ocorre frequentemente, com bastante frequência, é prevalente, é que às vezes a pessoa foca muito na família e aí esquece do trabalho. Ou também a pessoa foca muito no trabalho ou esquece a família. Então, para isso, existe uma técnica de produtividade, que inclusive eu falo muito pouco dela, que é uma técnica chamada de ciclo de papéis. O que seria isso, né, gente? Ciclo de papéis é o seguinte: nós assumimos vários papéis na nossa vida, certo? Papel de esposa, papel de mãe, papel de colaboradora na organização onde trabalha, papel de pessoa que participa de determinado grupo religioso e por aí vai. Nós assumimos vários e vários papéis na nossa vida. A mesma coisa o homem, né? Papel de pai, papel de marido, papel de filho, papel de acadêmico. Nós assumimos vários papéis na nossa vida, né? Eu assumo vários papéis, você que está assistindo também assume vários papéis na sua vida, tanto no trabalho, tanto na vida pessoal, como nas outras esferas da sua vida também. E para poder resolver essa questão de que, às vezes, a pessoa se dedica tanto a uma área e acaba que a outra área da vida dela acaba ficando meio desequilibrada, é interessante gerenciar isso de uma maneira mais positiva. E como é que você faz isso? Eu vou usar como exemplo para a pessoa que é pai, tá? Eu vou utilizar vários exemplos aqui e você aplica esse exemplo na sua vida conforme a sua realidade, tá? Mas antes reflita sobre isso. Vamos supor que você é uma pessoa que, por questão do seu trabalho, você não tem passado muito tempo com o seu filho, certo? Você tem um filho e você não tem passado muito tempo com ele por causa do seu trabalho. A sugestão utilizando a técnica do ciclo de papéis é você fazer o seguinte: eu vou tirar o domingo para poder ficar com meu filho, certo? No domingo você não trabalha, no domingo às vezes você tem outros compromissos, mas aí você decide: eu vou tirar o domingo inteiro só para ficar com meu filho, né? Eu não tenho muito tempo com ele, então eu vou tirar o domingo. Aí você tira o período da manhã e da tarde para se dedicar ao seu filho. Aquele momento ali que você focou para ficar com o seu filho é só você e o seu filho, né? Obviamente estou falando da família, mas o foco é o seu filho. E você pode perguntar para ele: filho, o que você quer fazer hoje? Né? E aí você leva ele no lugar, e aí aquele tempo ali é só você e o seu filho. Não tem celular, não tem outras distrações. É só você passar um tempo de qualidade com o seu filho. E aí vem o furacão da semana de novo. Aí vem a segunda, vem a terça, vem a quarta, vem a quinta, vem a sexta. Aí a conexão entre você e o seu filho, ela começa a querer se distanciar. Mas aí vem o domingo de novo. Aí aquela chama da conexão, ela aumenta de novo, certo? Aí você passa mais aquele tempo de qualidade com o seu filho. A mesma situação, o mesmo exemplo pode ser aplicado para você que está em um relacionamento amoroso, né? Você e o seu cônjuge, às vezes, não tem muito tempo, né?
é uma dedicação muito grande à família, né, aos filhos, ao trabalho, e a conexão entre vocês, que estava no alto, ela começa a cair. E aí o que você pode fazer? Eu vou tirar 2 dias para se dedicar ao meu cônjuge. Então, por exemplo, na quarta-feira e no sábado, a partir das 19 horas, vai ser o momento para me ficar com o meu cônjuge. Né? Eu vou deixar as crianças com a babá, vou me organizar para poder passar a noite com o meu cônjuge. Aí a gente pode sair para jantar em um lugar legal, ou a gente pode tirar para poder assistir um filme, mas aquele momento ali é do casal. Né? Não é para falar de trabalho, mas é para falar do casal. O que está acontecendo, o que um está sentindo, o que o outro está sentindo. É para aumentar a chama e a conexão do casal. Que às vezes acaba que a conexão entre o casal vai diminuindo por causa do excesso de tarefas da semana, de compromissos da semana, acaba sendo limitado. Então a proposta é aumentar a conexão do casal. Quarta, aí o que acontece? No sábado o casal sai à noite, aí vem o domingo, aí vem a segunda, vem as tarefas, vem os filhos, vem tudo o excesso, né, de tarefas e de compromissos da semana. Mas aí vem a quarta aí aumenta a conexão do casal de novo. Aí vem a quinta, aí vai diminuindo, aí vem a sexta, vai diminuindo, aí vem o sábado, aí vai aumentando de novo. Então é importante, lembrando que o tempo que você se dedicar àquela pessoa tem que ser só para ela. Tá? É um tempo do casal, do filho, dos amigos, e você pode fazer isso em todas as áreas, em todas as esferas da sua vida, tá? Se dedicando a isso. Se você, por exemplo, frequenta um ambiente religioso, né, seja uma igreja, seja um grupo de jovens, seja um grupo religioso, a mesma situação. Aumentar a conexão com aquelas pessoas. Com amigos, a mesma situação. Né? As pessoas elas precisam desse momento, desse tempo de qualidade, certo? Agora, a próxima proposta para a gente poder pensar, para poder equilibrar a vida pessoal e a vida no trabalho, seria, por exemplo, o planejamento. Tá? O planejamento ele é muito importante. Eu falo do planejamento constantemente, porque é importante fazer um planejamento. E aí a pessoa pergunta, como é que eu faço um planejamento? Você pode fazer o seguinte, antes de dormir, no seu domingo, eu faço meu planejamento no domingo, às 6 horas da tarde, e nesse planejamento você vai escrever os compromissos da sua semana, do mês e do ano. Por quê? Muitas vezes a pessoa guarda na cabeça as tarefas que ela tem para fazer na semana. E olha, não é pouca coisa não, é muita coisa para poder fazer. Muitos compromissos, muitas tarefas, muitas atividades que a pessoa tem para fazer e ela guarda na cabeça. E aí é muito excesso de pensamentos, muita informação que a pessoa recebe e ela acaba às vezes esquecendo. E ela acaba ficando ansiosa e preocupada. E aí isso vai ocasionando outros problemas maiores ainda, certo? E aí a recomendação é o quê? Tirar um dia na semana, por exemplo, domingo, por volta aí de 7 horas da noite. Se sentar e escrever quais são as tarefas da semana. Então, por exemplo, amanhã, o que eu tenho para fazer amanhã? Amanhã eu acordo às 6h30, aí às 6h30 eu tenho que ir para academia, aí eu volto para academia, eu tenho que tomar meu café da manhã, aí 8 horas eu tenho que começar a trabalhar, mas aí o que você vai fazer no seu trabalho? Eu tenho que escrever um relatório. Ótimo, anota isso que você vai fazer. Aí depois que escrever esse relatório, eu tenho que preencher uma planilha de orçamento, aí depois... Então, vai anotando os compromissos, porque isso vai fazendo com que você tenha mais foco, mais direcionamento do que é para fazer e diminua preocupações, ansiedade, estresse e por aí vai. O seu dia vai sair conforme o que foi planejado? Obviamente não. Com certeza não. Sem sombra de dúvida, não. Mas é muito importante. Agora, outro aspecto muito importante que não pode ser negligenciado é a energia. Tá? Eu chamo de tríade de energia, que é o seguinte. Para você poder manter um bom equilíbrio entre a vida pessoal
e o trabalho, eu recomendo para você não negligenciar a sua energia, certo? O cuidado com você mesmo. E você cuida de você focando nesses 3 aspectos da tríade de energia que eu chamo, né? E esses 3 aspectos são atividade física, nutrição e sono. Então vamos refletir sobre cada um deles para você poder manter um equilíbrio na sua vida pessoal e, obviamente, seu trabalho também. Ter mais produtividade na sua vida pessoal e no seu trabalho, certo? Gente, o básico é o que funciona, tá? O feijão com arroz é o que funciona. Isso daqui é o 20% que vai gerar 80% do resultado. Porque eu vejo muita gente falando sobre outras coisas, fórmulas mágicas, remédios, suplemento e mais um monte de outras coisas, mas a essência é essa. E a essência é o que funciona: atividade física, nutrição e sono. Isso vai aumentar a sua performance. Isso é o real, isso é o que a gente precisa. Porque veja bem, no caso da atividade física, antigamente, os nossos ancestrais, né, o pessoal que vivia na floresta, né, eles utilizavam bastante da força física, né? Eles estavam em movimento constantemente, as tribos constantemente em movimento. Estavam em um lugar, eles montavam ali a tribo, faziam fogueiras e tal. E aí acontecia, por exemplo, de ter algum animal selvagem vindo perto deles, aí eles tinham que mudar de local. Aí eles iam para outro local. Aí quando começavam a ver que vinham mais animais selvagens, aí eles tinham que mudar de lugar. E fora que os nossos ancestrais também, né, esses indivíduos das tribos, né, há vários e vários anos atrás, eles tinham que caçar, certo? Caçavam os próprios alimentos, né? Ia no rio e tinha que pegar o peixe, tinha que matar determinado animal para sobrevivência, tinha que colher determinados vegetais para alimentação ali da família. Então eles estavam em constante movimento diariamente. Só que hoje em dia nós não estamos em constante movimento. Hoje em dia a gente já não está mais, né, na selva, né? Hoje em dia muito da nossa alimentação hoje ela já vem, né, bastante facilitada. E, no caso, os próprios trabalhos hoje em dia não são trabalhos muito braçais, certo? Então, exatamente por esse motivo que a gente nunca precisou tanto de atividade física como a gente precisa hoje. E fora que diminui diversas doenças, enfim, e toda a lista que a gente já está acostumada a ouvir: bem-estar, energia, mais disposição. Atividade física é responsável por melhorar específico também. A pessoa que tem saúde física, ela também tem saúde mental, tá? Eu posso te garantir isso. Vitor, que atividade você me recomenda? Segundo a ciência, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a melhor atividade física do mundo é aquela que você faz. A pessoa achou que eu ia falar corrida, bicicleta, não, mas sério. A melhor atividade que você pode fazer é aquela que você consegue fazer, né? Seja uma caminhada, seja uma corrida, seja flexão de braço, no seu ritmo, né? Próximo aspecto aqui da tríade de energia é a nutrição. Nossa, gente, nutrição é muito importante, né? A pessoa às vezes está cansada, quando é 18 horas, o pessoal já está literalmente morto, sabe? As pessoas às vezes chegam no trabalho já falando assim: meu Deus, eu tô muito cansado. E olha que eu nem comecei a trabalhar ainda, eu já tô completamente exausto. E se a pessoa acha que isso é algo normal, gente, isso não é normal. Né? Porque o normal é o nosso corpo sentir vitalidade, sentir energia, se sentir bem disposto. Então, se não está se sentindo bem disposto, o que será que está acontecendo? E às vezes a pessoa não tem esse autoquestionamento
sobre o que está acontecendo com ela, o que será que está acontecendo comigo. Então, se perguntar, o que será que eu estou comendo? Aí se pergunta para a pessoa, como é que foi o café da manhã dela? Ela vai falar, bom, eu comi um pão de sal com mortadela e um copo de leite com Nescau. Aí a gente já consegue analisar, já ter algumas informações para analisar o motivo do cansaço dela, né? Tirando o leite, pão, né? Farinha, obviamente. No caso, a mortadela é um tipo de carne processada. E no caso do leite, só o leite que faz bem para a saúde, literalmente. O Nescau, né? Açúcar, enfim. Então aí a gente já consegue ter. Mas o que eu comeria de manhã, né? Se fosse para sugerir para a pessoa? Algo que contenha proteína, né? Segundo a ciência, segundo os nutrólogos, é muito bom para a saúde. Algo que contém proteína. Por exemplo, ovo. Ovo é um excelente alimento. Não que a pessoa não possa comer o pãozinho dela, mas primeiro a proteína, né? Ou outro tipo de proteína, né? Alguma proteína vegetal, por exemplo, mas muitas vezes a pessoa gosta. Eu vejo muitas pessoas comendo ovo. Ovo é muito bom para a saúde, né? Um alimento completo, segundo a ciência. Além disso, evitar certos alimentos que as pessoas já estão careca de me ouvir falando, né? Alimentos industrializados e por aí vai. Açúcar também, álcool, cigarro, enfim. Ter bons hábitos realmente alimentares e ter bons hábitos também em relação a vícios, né? Não tem nenhum tipo de vício. E agora, pulando da nutrição para o último aspecto aqui da nossa querida tríade de energia, nós vamos para o sono. O sono também é muito importante. O sono, ele não pode ser negligenciado. E encaminhando em direção, voltando um pouquinho no passado, né? Pensando sobre os nossos antepassados, existe algo chamado de ciclo circadiano, gente. O ciclo circadiano é basicamente o seguinte. Os nossos antepassados, eles iam dormir quando começava a escurecer. Certo? Começava a escurecer, o sol começava a querer se pôr, eles faziam ali a fogueirinha deles, preparavam os alimentos e aí já começavam a se organizar para poder dormir. E de que jeito que eles acordavam, os nossos antepassados? Eles acordavam com também a luz do sol, certo? Então eles iam dormir quando começava a escurecer e hoje em dia eles iam dormir quando começava a escurecer e acordavam quando o sol começava a nascer, né? O sol começava a nascer, batia nos olhos deles, eles acordavam e começava o dia deles. Era assim que os nossos antepassados viviam, era assim que alguns anos atrás algumas pessoas também viviam, né? Pessoas que moravam mais em fazendas e por aí vai. E aí, hoje em dia, nos tempos modernos, por mais que a rotina tenha mudado e nós não estamos mais em uma floresta cheia de animais selvagens, cheios de ameaças, mas hoje em dia tem algo que ficou dos nossos antepassados, que é o ciclo circadiano. E o que é isso? É esse aspecto da pessoa, quando começa a escurecer, o ideal seria que a gente já começasse a se preparar para poder dormir. Certo? Então, é dormir dormir durante a noite e acordar durante o dia, né? Ficar acordado durante o dia e dormir durante a noite. Essa é a proposta. Se a pessoa ela foge desse esquema proposto pelo ciclo circadiano, que realmente a pessoa lutar contra a própria natureza dos nossos ancestrais, isso pode ocasionar diversos problemas de saúde, e isso é explicado no livro Por que Nós Dormimos. Aliás, uma ótima recomendação de livro que explica, né, realmente o porquê de fato o sono é tão importante. Então a proposta é, quando der mais ou menos umas 10 horas da noite, ou 9 horas da noite, já é recomendado a pessoa se deitar e apagar todas as luzes para poder dormir, certo? Mantenha a sua casa escura durante a noite, né? Porque isso ajuda a aumentar os níveis de melatonina. Melatonina é um hormônio responsável por fazer com que a gente fique com vontade de dormir. Agora, quando a gente está em contato com luz,
da nossa casa. A gente está em contato com telas, né? Eu estou falando de televisão, computador, celular, tablet e por aí vai. Isso diminui a nossa melatonina e a gente fica com menos vontade de dormir. Outra coisa, não troque a noite pelo dia, certo? Muitas pessoas às vezes vão dormir tarde da noite, ou muitas pessoas elas ficam acordadas à noite e aí dormem durante o dia. Isso é muito prejudicial para a saúde, gente, de verdade, né? Porque é algo biológico esse aspecto de dormir durante a noite. Tem uma outra regra. Dormir no mínimo 7 horas por noite. Então, por exemplo, quando você for definir o horário que você vai acordar, você também tem que pensar no horário que você vai dormir. Então, não durma menos de 7 horas por noite. A recomendação é dormir entre 7 a 9 horas por noite. Né? Tem pessoas que 7 horas já conseguem revigorar ela, né? Tem outras pessoas que 8 horas elas se sentem melhor dormindo 8 horas e outras se sentem melhor dormindo 9 horas. Aí você tem que ver qual que é o melhor para você, certo? Cada um tem a sua particularidade aí sobre a quantidade de sono que consegue satisfazer a si mesmo. É claro que mulheres grávidas, né, tem que dormir um pouco mais, bebês tem que dormir um pouco mais. Então, cada pessoa também tem a sua particularidade nesse sentido. Mas adultos, em média, cerca de 7 a 9 horas de sono por noite. E não trocar a noite pelo dia. É muito recomendado. Bom, aqui então a gente falou sobre a tríade de energia. Outro aspecto muito importante para você conseguir ter equilíbrio na sua vida pessoal e no seu trabalho. É muito importante você manter os dois ambientes organizados, tá? Os dois ambientes organizados, a sua casa organizada e o seu ambiente de trabalho organizado. Muitas vezes a pessoa não consegue encontrar objetos, não consegue encontrar documentos, não consegue encontrar uma roupa que está procurando no armário porque às vezes está desorganizado. Inclusive, isso diminui, né, a produtividade para conseguir realizar mais as tarefas. E outra coisa, um ambiente limpo, né, um ambiente organizado, é um ambiente que faz com que a gente se sente melhor de estar trabalhando naquele ambiente. Né? Um ambiente onde a gente se sente muito mais tranquilo, muito mais focado na realização da tarefa, na realização do projeto, na realização daquele compromisso dentro daquele ambiente. Então procure organizar, né, a sua casa, procure organizar o seu escritório, procure organizar a sua sala e os lugares onde você trabalha, estuda ou tem o seu momento de lazer mesmo com a família. Manter um ambiente organizado e limpo é de fundamental importância. Próxima técnica que eu vou apresentar para vocês é a resiliência, gente. Tá? Para a gente poder encerrar essa nossa aula aqui. Daqui a pouco eu já vou abrir a outra, mas para a gente poder encerrar essa aula aqui, vou falar da resiliência. Resiliência é a capacidade que uma pessoa tem de superar adversidades, se adaptar às novas adversidades. Como assim? Se você pegar um elástico e puxar ele, o elástico, né, ele vai esticar. Quando você soltar o elástico, ele vai voltar ao estado original dele, ou seja, ao tamanho original dele. O elástico, ele é um objeto resiliente por isso. Agora, você também é resiliente. Eu sou resiliente, certo? A gente está feliz, existe um problema, esse problema nos deixa triste, mas depois a gente consegue nos recuperar emocionalmente, mentalmente, e a gente volta a estar feliz novamente, certo? Então, o que mais existe durante o dia são problemas, adversidades, crises, conflitos e situações adversas ao que nós nos planejamos.
E saber gerenciar essas situações é de fundamental importância para que a gente possa continuar. Porque às vezes um problema que surge na vida de uma pessoa já é motivo para acabar com o dia dela. Sabe, uma situação, um conflito já é algo que foge ali o planejamento que ela teve para aquele dia, já é algo, e saber contornar esse tipo de situação é de fundamental importância para poder o quê? Ter produtividade. Como é que eu faço para ter resiliência? Eu falo com você, você tem. Né? Toda pessoa tem resiliência. Só que isso varia de pessoa para pessoa. Como assim? Depende do contexto. Tem pessoas que são muito resilientes em um contexto, mas em outro não é tão resiliente. Tem pessoas que são muito resilientes na hora de se relacionar com as pessoas, né? A lidar com determinado perfil de pessoa, mas com outro também nem tanto. Então é interessante. Eu me lembro de uma se você me perguntar como é que eu faço para poder ter resiliência, eu me lembro de uma cena de um filme que eu vi. Uma cena de um filme que eu vi que se eu não me engano, é Fred versus Deus. Basicamente é isso. É um trecho de um filme onde diz o seguinte, um padre fala o seguinte, eu pedi força, eu pedi a Deus força, e Deus me deu dificuldades para que eu me tornasse forte. Aí depois o padre fala assim, Deus me deu amor. Desculpa, eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para que eu ajude elas a resolver. Eu pedi vitória e Deus me deu obstáculos para que eu pudesse encontrar a vitória. Então, minhas orações foram atendidas. Basicamente foi isso o que o padre disse no filme. É um filme bem interessante. Então, a mesma situação se aplica à resiliência. As adversidades que surgem na nossa vida são para testar a nossa resiliência, a nossa capacidade para conseguir resolver os problemas, para conseguir focar na solução daquele problema específico. Tá ok? E agora eu já vou entrar na próxima aula, que é sobre pessoal, trabalho e vida acadêmica. Agora a gente vai acrescentar a vida acadêmica para conseguir gerenciar todas essas esferas. Eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço.